Não, porque 2022 vai ser um ano de paz, prosperidade. Os povos vão se unir. 2022 vai marcar o alinhamento da paz e a pomba branca sobrevoando o planeta. Bora, minha gente, beleza? Vamos embora. Talvez um dos grandes pontos que marca esse início de 2022 seja esse pseudo-conflito entre a Rússia, Ucrânia e os Estados Unidos. Eu vim aqui tentar explicar para você, da maneira mais resumida e tranquila possível, o que está acontecendo na Eurásia. Quais são as origens desse conflito? O que danado dos Estados Unidos quer? O que danado da Rússia quer? Vamos tentar discutir isso agora. Primeiro ponto. A primeira pergunta que temos que fazer é: quem é a Ucrânia nessa história? Na verdade, a história da Ucrânia ela é extremamente entrelaçada com a história da Rússia. A Rússia tem sua etnia, a origem dos povos eslavos. Só para vocês terem ideia, a Crimeia marca o início da Rússia e da Ucrânia. A Crimeia, aquele território que foi anexado pela Rússia, né, a península da Crimeia, já eu vou falar sobre isso. Antigamente, no século X, essa região era chamada de Rus de Kiev, ou os russos de Kiev, nos quais eles eram completamente um único povo. A Ucrânia passa por diversas conquistas. Foi de domínio otomano, foi de domínio russo, foi uma colônia russa, adquire sua independência e depois volta a ter uma relação com a Rússia depois da Revolução Russa de 1917 e a adesão da Ucrânia na União Soviética. Quando a União Soviética surge, são apenas dois países, a Rússia e a Ucrânia. Ou seja, a história da Ucrânia ela é muito ligada à história da Rússia, mas temos que ir além. A Ucrânia é muito importante? Sim. O solo da Ucrânia é o solo mais fértil da Europa. Talvez você não sabia disso, mas a Ucrânia durante muito tempo alimentou boa parte da Europa. É a maior produtora de grãos da Europa de todos os tempos. Só que o que foi que aconteceu? A Ucrânia passa por alguns problemas com a União Soviética, com a Rússia, no período aí de Stalin. Há um processo bem triste que é o genocídio silencioso, que é quando milhões de ucranianos morrem de fome. Veja só que ironia, o maior produtor de grãos do planeta morrer de fome sob o regime de Joseph Stalin. Em 1953, Stalin morre. Inclusive uma dica, tá? Se você quer saber uma coisa que comunista faz bem feito, é o tal do funeral. Olha, se você vê o funeral de Mao Tse Tung, se você for ver o funeral de Stalin, pense num povo para fazer funeral bem feito. Eu pense, olha, é bonito, vá ver. Pense no funeral arretado. Pronto. Quando Stalin morre em 1953, quem vai assumir vai ser um camarada chamado Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, ele vai fazer uma coisa que vai ser motivo das confusões que temos atualmente. Nikita Khrushchev dá a península da Crimeia, que era de domínio russo, para a Ucrânia. Veja, como é, Ian? Sim. Por quê? A ideia da União Soviética era uma união muito grande. Apesar de serem países diferentes, as relações políticas eram tão grandes, até porque havia uma liderança partidária nesse processo. Então, Nikita Khrushchev entendeu que era melhor deixar a Crimeia sob tutela da Ucrânia. O que a Rússia não sabia é que em 1991, a União Soviética, sob o regime de Mikhail Gorbachev, chegaria ao seu fim. E a Ucrânia ficaria com o território da Crimeia. Isso me lembrou, por exemplo, a história do editor que está aqui gravando o vídeo, que ele foi dar um presente para a namorada, não sabia o que dar, deu o violão dele. Uma semana depois, o que foi que aconteceu? Eles terminaram e ela ficou com o violão. Esse problema é exatamente o que aconteceu na região da Crimeia. Ian, por que a Crimeia é importante e por que Putin tomou posse da Crimeia de volta há poucos anos atrás? É porque é o seguinte, a Rússia ela é muito grande, ela é enorme, só que ela não tem uma saída para o mar decente. Não sei se você percebeu, mas todo o norte da Rússia que dá para o mar e o limite leste da Rússia, que você chama de Vladivostok, que é o último ponto ali do tabuleiro de War, que do outro lado é Alasca, que faz conexão, não é verdade? Quando você finge que é aliado, você tem a Ásia, seu coleguinha tem a América do Norte, e você invade por ali Vladivostok e Alasca. Todo esse mar do norte e do extremo leste só fica em água durante 4 meses do ano. O resto está congelado.
Ora, para a economia mundial, a água é extremamente importante. É por ali que os navios passam com as cargas. A Península da Crimeia é o lugar mais estratégico para que a Rússia tenha contato com a água. Esse é um dos grandes pontos do interesse russo sobre a Crimeia e, por isso, a sua conquista. Inclusive, é bastante debatível o fato de que, após a Rússia conquistar a Crimeia, foi feito um plebiscito se a população da Crimeia gostaria de ser anexada à Rússia. 90% da população foi favorável. Só que os países não reconheceram esse plebiscito porque a ocupação russa já ocorreu. Então não dá para dizer se as eleições naquele processo, se o plebiscito, a consulta popular naquele processo foi legal ou não. Entretanto, o debate ucraniano ele é muito complexo porque boa parte da Ucrânia, principalmente a parte mais leste da Ucrânia, fronteira com a Rússia, ela é realmente uma etnia muito parecida com a etnia russa. Não é à toa que há uma boa parcela da população que fala russo ou fala um idioma que seria um portunhol entre ucraniano e russo. Entretanto, as coisas vão ficar tensas no ano de 1991, com o final da União Soviética, e a Rússia tenta fazer uma nova União Soviética aos moldes capitalistas, que seria a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, que seria realmente tentar unir aqueles países que antes pertenciam à União Soviética, agora no novo bloco econômico. Logo de cara, os países bálticos que fazem fronteira com a Rússia ao norte se negam. Letônia, Estônia e Lituânia. Inclusive, tornam-se os países de maior liberdade econômica da Europa. E a Ucrânia diz: eu tenho alguns outros interesses. Desde 91, inclusive até 94 marca, um flerte entre a Ucrânia e a União Europeia. Não só a União Europeia, mas a famosa, que está sendo bastante discutida por aí, OTAN. E o que danado é a OTAN? Organização Tratado do Atlântico Norte. Editor, quando eu falo organização, tu pode botar assim, tipo, pá, né? Pode, né? Ei, durante a Guerra Fria, a OTAN foi criada para ser a aliança militar dos capitalistas. Logo, se um país da OTAN fosse atacado, todos iriam lá proteger. Do lado socialista, temos o Pacto de Varsóvia, que serve ao mesmo propósito. Todos são aliados e vamos atacar juntos. Quando a União Soviética acaba, o Pacto de Varsóvia deixa de existir. Mas a OTAN continua existindo. E é logo depois do fim da União Soviética que você vai ter a primeira atuação da OTAN na Guerra da Bósnia, antiga Iugoslávia. Ou seja, a OTAN é a maior aliança militar que temos no planeta hoje. E o flerte da Ucrânia entrar na OTAN deixou a Rússia bastante preocupada. Senhoras e senhores, vamos para o segundo ponto da aula de hoje. Quais são as preocupações da Rússia? Vamos lá. Se a Ucrânia entrar na OTAN, a Ucrânia deixa de ser um conceito que nós chamamos de geopolítica. Estado tampão. O que danado é um estado tampão? A Ucrânia é a principal fronteira da Rússia com o resto da Europa. A Ucrânia é justamente uma grande divisa entre Rússia e a Europa que conhecemos mais ao ocidente. Quando um país é invadido, é muito interessante que eu tenha aliados à minha frente para me proteger. O estado tampão é um estado que faz uma fronteira entre outros países e você. A Ucrânia é o principal estado tampão. É só você lembrar da nossa história. Napoleão Bonaparte, para entrar na Rússia, passou pela Ucrânia. Adolf Hitler, para chegar na Rússia, passou pela Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia tem uma importância estratégica única, singular, militarmente falando. Se a Ucrânia entrar na OTAN, dá para dizer que a Ucrânia vira a Cuba do século XXI. Porque a União Soviética tinha lá a Cuba do lado dos Estados Unidos cheio de míssil. Se a Ucrânia entrar na OTAN, os Estados Unidos podem colocar mísseis do lado da Rússia. E pense, olha, eu não sei se você sabe, mas quando a União Soviética estava lá em Cuba, o mundo quase acabou. A sorte é que os X-Men chegaram lá para resolver o problema. Agora, será como é que vai ser agora? Não sei, eu falei agora umas 3 vezes, mas é porque eu tô nervoso. Aí me escute, venha pra cá. O segundo ponto é o motivo econômico. A Rússia é a principal exportadora de gás natural de toda a Europa. E boa parte desse gás natural passa por debaixo da Ucrânia. A adesão da Ucrânia na OTAN, ou até mesmo a adesão da Ucrânia na União Europeia, pode taxar esses gases ou até mesmo cortar ou modificar o fluxo deles. Ou seja,
Economicamente e militarmente, a Ucrânia tem uma importância gigantesca para a Rússia. A Ucrânia é basicamente o tamanho da França, é um país muito grande. E isso significa muito, isso importa muito. Então, essas são as duas preocupações da Ucrânia. Ponto 3. O que é que os ucranianos estão pensando disso? Esse é o ponto 3. O país está completamente dividido. A população mais próxima da Rússia é 100% favorável à Rússia. Não é à toa que os grandes protestos que atingiram a Ucrânia em 2013, os protestos do Euromaidan, não é Iron Maiden, toca o Iron Maiden aqui, não, é Euromaidan, Europa, Maidan, a principal praça de Kiev, foi quando o presidente ucraniano cancelou certos acordos com a União Europeia e tentou se aliar mais à Rússia. Esse processo fez com que aqueles que são separatistas à Rússia, ou seja, contrários à anexação russa, se revoltassem. O país hoje encontra-se completamente dividido. Opiniões de pequenos grupos políticos são cada vez mais fortes, mais acirradas, deixando o clima completamente turbulento. Beleza? Esses são os pontos dentro da Ucrânia. Ponto 4. O que pode acontecer? A priori, uma guerra, militarmente falando, não é bom para ninguém. Os Estados Unidos não querem entrar nesse conflito, a Rússia não quer entrar nesse conflito, porque as proporções desse conflito gerariam um custo muito grande para esses dois países. Os Estados Unidos não está tão bem das pernas assim, e a Rússia não pode se dar o luxo de perder o caixa que conseguiu guardar depois de muito tempo de pobreza. Um dos principais sistemas que estão tentando articular é que, caso a Rússia invada a Ucrânia, ela será desligada do sistema SWIFT, que é o sistema interpaíses de bancos. Ou seja, a Rússia está fora de transações econômicas entre países. Isso significa a sanção mais forte economicamente falando. Acima disso, somente guerras. Acima disso, somente invasões. Angela Merkel já anunciou isso, a chanceler alemã já anunciou que quer resolver isso de maneira amigável para evitar essa sanção e talvez a gente vá ver um acordo aí. Ponto 5. O que provavelmente irá acontecer? Muitos cientistas políticos estão divergindo das possibilidades, mas o que provavelmente irá acontecer, ou seja, na maioria da opinião dos cientistas políticos, é uma pseudo-anexação. Como assim? A península da Crimeia não faz fronteira com a Rússia. Então talvez o que Putin vá fazer é o quê? Pegar uma ponte territorial que ligue a Crimeia à Rússia. Ou seja, a Rússia passa a ter um acesso à Crimeia, beleza? Que agora é de domínio russo. Entretanto, todo o resto da Ucrânia para a Rússia é de domínio ucraniano. Então talvez o que a gente vai ver é uma pseudo-anexação e talvez até uma compensação financeira ou algo do tipo, tentando fazer com que as relações internacionais fiquem mais harmoniosas. Enfim, tentei ser o mais sucinto possível. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês por aí. Tchau!